Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui, né? Essa é mais uma aula de filosofia, que quem está falando é o professor Vinícius. Essa é uma aula do primeiro e do segundo ano do ensino médio, tá bom? Nessa aula, como vocês estão se esforçando bastante nesse período de pandemia, estão fazendo as atividades que eu estou propondo, tudo, né? Eu vou utilizar mais um pouco da Disney para mostrar um pouco como as mentes naufragadas e imprudentes se encontram e matam a nossa inteligência, né? Para tentar deixar um pouco mais palatável esse tema também que a gente vai tratar aqui na aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito da aula, porque eu tô adorando fazer. Vamos lá. Já ouviram falar de teoria da ferradura? A teoria da ferradura ela foi criada por esse senhorzinho aqui da foto, né, o senhor Jean-Pierre Fay, que é um filósofo francês que tem em sua bagagem obras como O Século das Ideologias, O que é a Filosofia, A Cilada e A Razão Narrativa, né? Né, ele pegou essa imagem da ferradura, que vocês devem saber o que vem a ser uma ferradura, né? Ela é uma peça de ela é uma peça que pode ser feita de diversos materiais diferentes, seja ferro, alumínio, plástico e imã, entre outros, e ela é utilizada em cavalos e outros animais, como mulas, jumentos e afins, como proteção dos cascos, né, do casco da pata do cavalo, do jumento ou da mula, entendeu? E ela tem esse seguinte formato aqui, né? A ferradura ela tem esse seguinte formato, tipo um U, né? E o que isso tem a ver com o que estamos estudando, com mentalidades ideológicas, mentalidades revolucionárias e reacionárias, né? Bom, o Sr. Jean-Pierre Fay, observando o formato da ferradura e analisando o que vem a ser ideologia, ideólogos e mentalidades ideológicas, ele percebeu que, tal como o formato da ferradura, elas acabam se encontrando mesmo supostamente, pregando coisas opostas, né? Ou seja, em ciência política, a chamada teoria da ferradura argumenta que a extrema esquerda e a extrema direita, ao contrário de serem extremos opostos de um espectro político linear e contínuo, de fato acabam se aproximando da mesma forma que o fim de uma ferradura, demonstrando uma série de similaridades entre a extrema esquerda e a extrema direita, incluindo governos autoritários ou totalitários, ou seja, é, eles não estão distantes, eles não são diferentes, eles se encontram. Né? Porque para o Jean-Pierre Fay, se a gente pudesse colocar em uma imagem como se dá os pensamentos políticos, ele não colocaria de forma linear, esquerda para a direita, de forma simples e linear, né? Onde ficaria mais fácil de se enxergar como cada pessoa é ou não. Ele colocaria na forma de uma ferradura, da forma desse U mesmo, né? Onde os extremos políticos, né, ficaria de fácil visualização de que eles se encontram de fato, de que eles são muito semelhantes, como por exemplo o comunismo, o nazismo, o nazifascismo e etc. Né? E para você entender quem são democráticos ou autoritários, né, é, a linha seria quem estiver mais distante dessas duas pontas que fecham esse U e se encontram são mais democráticos, e quem está mais longe da base dessa ferradura são os mais autoritários, que acabam se encontrando entre si, né? Tendo muitas semelhanças até mesmo de modus operandi, né? Por exemplo, tanto o comunismo usa de desinformação, de mentira, também cria fakes, também cria milícias, né, para tentar controlar a população por base do medo também. Muitas vezes cria uma narrativa onde só aquele tipo de ideologia, aquele tipo de discurso é o salvador da pátria, né? Por outro lado, o de extrema direita, o nazifascismo, o fascismo, o nazismo, também usa de desinformação, de notícias falsas, de mentira, também gera suas milícias também, né? Para poder destruir reputações, né? Também cria uma narrativa heróica também, onde só essa ideologia, onde só esse ideólogo
vai trazer a salvação e a verdadeira emancipação do homem, né? Então, os dois se encontram nesse sentido, né? Se encontram, né? Os dois extremos se encontram nesse sentido e por isso eles são extremamente perigosos e por isso eles causam muito assassinato e muita dor, né? Eu posso indicar para vocês um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, para vocês poderem entender também um pouco mais dessa questão também. Continuando aqui, né? E aonde fica Disney na nossa aula, professor? Você disse no começo que ia ser mais leve, e não está sendo nada leve isso aqui, não, professor, pelo amor de Deus. Bom, a partir de aqui que eu vou usar o exemplo da Disney para mostrar para vocês como a loucura extremista a interpreta, matando muitas vezes os reais significados de suas obras. E quem sabe talvez vocês passem a entender melhor como funcionam as mentalidades que comentamos na aula anterior, né? As mentalidades ideológicas, né? Então, pegamos aqui novamente a imagem da ferradura, né? E vamos relembrar da época do lançamento de Toy Story 4, né? O filme lançamento de Toy Story 4 teve críticas feitas pelos dois extremos, né? Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, né? E se a gente perceber, ambas as críticas elas são completamente falsas e não dizem de fato o que aquele filme representa, né? Por exemplo, a extrema esquerda teve uma pensadora da extrema esquerda que disse que Toy Story 4 não dava voz às minorias sociais e era contra o feminismo, né? Enquanto, por outro lado, a extrema direita disse que o filme, na verdade, era uma Sodoma moderna, quer que seus filhos aceitem ideologias de gênero pela goela abaixo, né? Toy Story 4 e as ideologias anticristãs sendo impostas às nossas crianças, né? E ambas essas críticas são meramente ideológicas, que tentam construir narrativas por base no sentimentalismo das pessoas, né? Onde elas vão ter que escolher o seu herói, né? O seu salvador de pátria, por exemplo, né? E ambas são extremamente perigosas e matam a nossa inteligência e também não dizem a verdade sobre o filme Toy Story, né? Ou seja, ambos os extremos constroem narrativas sentimentalistas e alarmistas, como eu já disse, para tentar pintar um mundo que necessita de uma salvação e um herói, não enxergando a realidade tal qual ela é. Pois seguindo o exemplo de Toy Story 4 mesmo, né, como a gente pode ver, Toy Story 3 ele foi, na verdade, o fim da história do Andy, o fim da saga do Andy, da vida do Andy com aqueles brinquedos, onde a gente acompanhou desde a infância do Andy até o momento que ele foi para a faculdade e doou os seus brinquedos para uma outra criança ter uma outra história com eles, né? Enquanto o filme Toy Story 4 já traz a história que finaliza a saga do Woody, do personagem Woody, mostrando todo o crescimento pessoal e amadurecimento que esse personagem teve e passou durante todos esses 4 filmes, né? Porque se a gente pega o primeiro Toy Story, por exemplo, a gente vê um Woody completamente ranzinza, invejoso, com medo de ser jogado fora, né, com medo de ser trocado pelo Buzz Lightyear. E quando a gente vê no último filme, a gente já vê um Woody que compreende, né, a sua própria personalidade e que não precisa mais ter medo de não ser aceito ou jogado fora, né, porque ele consegue compreender também a sua importância, né, e consegue compreender como dizer um adeus, por exemplo, né? A importância das histórias que foram vividas e tudo isso, né? Então a gente vê uma trajetória bem humana nos Toy Stories, né? Nada ideológicas, não tem nada de criar uma Sodoma e Gomorra, né? Isso é um absurdo completamente pensar isso sobre o filme, e nada de também ser anti ou contra qualquer tipo de ser humano ou pessoa, né? Essas mentalidades ideológicas tentam incutir essas narrativas às pessoas para que os seus grupos políticos, né,
consigam poder, né? Mas são em verdades completamente perigosas, por assim dizer. E por que usar a Disney para exemplificar como as mentalidades ideológicas são perversas e acreditam mais no que aprendem a falar do que na realidade, no que a realidade apresenta? Justamente por suas produções, como a gente acabou de ver por Toy Story, serem alvos dessas mentalidades que distorcem o que são para tentar criar uma realidade muitas vezes conflituosa, né? E como já dita, salva apenas pela ideologia correta, pelo ideólogo certo, né? Outro exemplo que a gente tem que é alvo muitas vezes dessa burrice ideológica são, por exemplo, as princesas Disney, onde muitos dizem que a Disney tem o intuito de criar menininhas fracas e submissas, né? E esquecem de personagem como a Mulan, que é uma guerreira que, para proteger o pai, saiu escondida para a guerra, tendo que ser forte e corajosa, né? Esquecem de personagens como a Bela, que também possui personalidade forte, se entregou à fera, também para salvar o pai da injusta punição da insana fera, né? E na história o pai da Bela pega uma flor do jardim da fera e a fera fica doida e prende ele num calabouço. E a Bela vai lá e se entrega no lugar do pai, né, para o pai poder ficar livre, né? Além dela ser também uma estudiosa e ser também muito justa, né, nas suas escolhas, né? Ser carregada de prudência e tal, né? Esquecem também da Esmeralda de Corcunda de Notre Dame, que ficou muito mais interessante na animação da Disney que no livro, por exemplo, né? Leiam o livro, veja a animação para me dizerem aí se eu estou mentindo ou não. Aconselho muito vocês lerem Corcunda de Notre Dame, né? Já fica aqui a dica de leitura de filme e a dica de leitura de livro e de filme para vocês assistirem, né? Tanto a animação quanto o livro Corcunda de Notre Dame. Né? O livro, por ser completamente lindo e belo, né, de se ler, apesar de ser muito mais pesado que a animação, né? Muito mais trágico que a animação em determinados pontos. Realmente rasga a nossa alma, rasga o nosso coração. E a animação, que apesar de ter sido sim um pouco suavizada para o público infantil, ela não perde a sua essência de nos mostrar o que a Catedral de Notre Dame representa de fato nessa história, né? Que a gente tem que perceber que a Catedral ela é um personagem, né? E além de tratar também de um pouco de mentalidade ideológica também no livro também, né? Leiam e se divirtam com a animação aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Para encerrar ela, eu vou colocar essa frase da animação do Corcunda de Notre Dame, onde Corcunda confronta o Frollo, né, dizendo o seguinte para ele: a minha vida toda você disse que o mundo era um lugar cruel e sombrio, mas agora vejo que o que há de cruel e sombrio são pessoas como você, né? E por que eu encerro essa aula assim? Porque as mentalidades ideológicas, esses extremos que a gente tem no mundo, né? Eles criam muitos vilões, eles criam muitas pessoas a serem eliminadas para a construção do seu mundo perfeito. Enquanto essas pessoas não forem eliminadas, tudo o resto é perverso e mal para elas, né? Não abrindo assim a possibilidade de se aprender mais sobre a realidade, de compreender a realidade, né? E é justamente esse confronto que o Corcunda tem com o Frollo no filme, né? Esse confronto de que o mundo não é só essa narrativa perversa, né? Ele tem maldade, sim, ele de fato tem maldade no mundo, né? A gente não é louco de negar isso. Porém, ele funciona muito mais como em cooperação, por exemplo, né? A gente confia que o nosso padeiro
não está colocando veneno no pão, por isso a gente compra o pão desse padeiro, né, e come com tranquilidade. A gente confia que a nossa casa não vai ser invadida e por isso a gente consegue dormir. Né? Então a gente funciona muito mais em cooperação e tem muito mais bondade do que essa maldade que ideólogos potencializam e tentam nos fazer viver nessa insanidade para que eles obtenham cada vez mais poder e poder. E eu espero que vocês tenham gostado dessa série de aulas sobre mentalidade ideológica. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Se divirtam assistindo os filmes da Disney, aprendendo muito com eles. Leiam o livro O Corcunda de Notre Dame também e os livros que são indicados aqui nas nossas aulas também. Procurem lê-los eles também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu estou gostando muito de fazer. E um excelente dia para todos vocês. Ou tarde ou noite, não sei. Tchau, tchau.